graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Agora nós vamos meditar na Palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler se encontra em Jeremias, capítulo 17, do versículo 7 a 11. Diz assim a Palavra de Deus: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz, que choca os ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final ele se revelará um tolo. Então o título dessa mensagem: Nossa confiança no Senhor. Nossa confiança deve estar apenas nele, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Esse livro de Jeremias foi escrito pelo autor chamado Jeremias, o profeta Jeremias, que nasceu 7 séculos antes de Cristo, e ele foi chamado por Deus ainda jovem. Deus o chamou para ser profeta, para sua obra, quando ele ainda era jovem. Mas ele foi relutante no início. Teve a responsabilidade de se tornar porta-voz de Deus em meio a uma sociedade que estava vivendo conturbada. E ele ser porta-voz de Deus naquela sociedade. E muitas vezes, nós, jovens, hoje em dia, nos sentimos incapazes ao chamado de Deus, somos relutantes, achamos que não merecemos, que não é o nosso tempo, que não somos capazes de fazer tal obra na qual Deus está nos confiando e nos chamando para fazer. Mas não seja assim. O Deus que chama, Ele capacita. A obra é dele. O Senhor nosso Deus é o dono da obra. Então, se Ele está te chamando para fazer algo ministerialmente, espiritualmente, se coloque na posição de servo e diga para Deus: eis-me aqui, faça a sua vontade em mim, e não seja relutante à obra de Deus. Mas depois Jeremias não teve dúvida que era o Senhor que falava com ele. Então ele foi relutante no início, mas ele se entregou a Deus e não teve dúvida que era o próprio Deus que falava com ele. Durante o livro que ele escreve, ele repetiu diversas vezes a expressão: a mim veio a palavra do Senhor. Então ele entendeu que era Deus falando diretamente com ele para ele transmitir ao seu povo. Ele profetiza para Judá e também para as nações vizinhas, que viviam tempos de crises políticas e sociais e morais. Então ele profetiza para esse povo que vivia certas crises, conturbações. Ele fala para os habitantes tomarem consciência dos seus pecados. A mensagem de Deus para o povo, através da vida de Jeremias, era para o povo se consertar, tomarem consciência dos pecados, do que estava sendo feito naquela sociedade. Aqui no capítulo 17, do versículo 1 ao 11, na minha Bíblia, o título é O Pecado Engana e Destrói. E nós lemos do versículo 7 ao 11. E vamos agora meditar versículo por versículo o que Deus quer iluminar as nossas vidas. No versículo 7 diz: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Nossa confiança deve estar nele, no Senhor, em Deus. Somente nele devemos depositar total confiança.
Bendito é o homem, feliz, abençoado é o homem ou a pessoa, ou a mulher que deposita toda a sua vida, que entrega e descansa em Deus, deposita toda a sua confiança no Senhor e Salvador de nossas vidas. Nossa confiança não deve estar em pessoas, em governo, no dinheiro, em bens materiais, numa boa faculdade, numa boa profissão, na nossa saúde, nem em nenhum outro lugar e nenhuma outra pessoa que não seja o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador, o Onisciente, o Onipotente, o Onipresente. Esse é o nosso Deus e a nossa confiança deve estar nele, mesmo que você não entenda talvez as circunstâncias que você está passando, o momento que esse mundo enfrentamos, nesse mundo, talvez não conseguimos entender com a nossa mente limitada, mas a mente de Deus vai muito além do nosso entendimento. Confiança plena somente em Deus. Continuando no versículo 8 diz: Ele será, esse homem que deposita a confiança em Deus, aqui ele faz um comparativo com o quê? Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, o homem que confia em Deus é como essa árvore, que tem raízes profundas, firmadas, nutridas, para alimentar todo o corpo, toda a árvore, todo o vegetal. Então, essa árvore junto a um rio, junto a um ribeiro, junto a Jesus Cristo, ele diz nas suas Escrituras: quem crer em mim, como diz as Escrituras, Jesus falando, no seu interior fluirão rios de água viva. Então nós, como árvores, devemos estar firmados, com raízes fortes, junto ao ribeiro. E de nosso interior, como pessoa, irá fluir rios de água viva, que alimenta as pessoas que nos cercam. Assim, nossas raízes serão fortes. Devemos estar firmados e plantados junto ao rio do Senhor, com as raízes fortes, fortalecidas, não uma raiz fraca, um vegetal fraco, que quando vem um vento ou uma seca ou qualquer dificuldade, esse vegetal morre. Pode vir o que for, pode vir o calor, a tempestade, os problemas, as circunstâncias adversas. Podemos enfrentar o que for. Se estamos com a confiança em Deus, com a raiz firmada junto ao ribeiro de água, não temeremos nada e nem ninguém. Não temeremos problemas sociais, econômicos, pandemia, problemas de saúde, perdas, desilusões. Podemos enfrentar o que for, porque sabemos em quem nós temos crido, sabemos para onde nós vamos, sabemos que o nosso Redentor vive. E isso é o mais importante. Isso é suficiente para nós. Jesus Cristo é suficiente para a sua e para a minha vida. Essa árvore ou essa pessoa, ela não morrerá, nem ficará desesperada e ansiosa, mas continuará dando frutos. Suas folhas estão sempre verdes, sua vida está sempre alegre, seu corpo está sempre sorrindo. Não um sorriso falso, mas uma alegria que vem de Deus, não das circunstâncias desse mundo e terrena. Não ficará ansiosa no ano em que a seca chegará. Não ficaremos ansiosos no ano ou no dia em que o problema atingirá talvez a nossa família, o nosso corpo ou a nossa vida. Mas sempre daremos frutos para a glória de Deus. Frutos espirituais, frutos dignos de arrependimento, frutos vindo do Senhor. Então seja como essa árvore, plantada junto a ribeiros, que não teme nenhuma adversidade, confiando em Deus sempre.
No versículo 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz, qual ser humano, qual pessoa é capaz de entender o coração? Que aqui diz que é enganoso, o coração do homem é enganoso. Muitas vezes pensamos que estamos fazendo bem, achamos que estamos ajudando, que estamos indo para o caminho certo, mas muitas vezes não é nada disso. Então, é enganoso o coração do homem. E a sua doença, a doença da alma, a doença do coração, ela é incurável, que diz aqui. Ela é difícil de ser curada. Ela é mais dolorosa do que uma doença no corpo físico. Então, o coração do homem é enganoso. A raiz hebraica dessa palavra enganoso é incurável. Nos versículos anteriores, da qual nós lemos, versículo 6, versículo 5, diz que maldito o homem que confia no homem. Por isso, a nossa confiança e esperança deve estar sempre e apenas no Senhor. Porque o nosso coração e o coração do homem é enganoso. Então não se engane com as suas emoções, com o seu achismo, com o seu coração. Mas busque a direção certa e verdadeira em Deus. E como diz no versículo 10, eu sou o Senhor que sonda o coração. No final do versículo 9 tem uma pergunta: quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender esse coração do homem? Nenhum ser humano é capaz de entender e compreender. Mas no início do versículo 10, o próprio Deus responde para nós: eu sou o Senhor que sonda o coração. Somente Ele vai no mais profundo e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então aqui no versículo 10, nós aprendemos que Deus sonda e examina o mais profundo, o nosso íntimo, o nosso interior, e recompensa de acordo com a nossa conduta. O que a gente faz tem sim consequência, responsabilidade, e Deus estar atento e vendo a conduta de cada um. Talvez você pode pensar, mas eu procuro fazer sempre o certo, o que é bom, o que é correto, e não tenho recompensa por isso. Deus não está vendo, e o ímpio, ou aquela pessoa que não busca Deus, faz tantas coisas erradas, e ainda assim é recompensado. Que os nossos olhos estão muitas vezes nessa terra, com recompensas físicas e materiais, com o que nós conseguimos enxergar. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos recompensará, que o pagamento vem dele, e nem homem, nem mulher, nem nenhuma pessoa é capaz de enxergar as bênçãos espirituais que Deus derrama sobre as nossas vidas, as recompensas que Ele tem para cada um de nós. Então Deus vai mais além do que nós mesmos podemos conhecer de nós mesmos. Deus vai mais profundo da tua alma e do teu coração. Ele te sonda. Ele te formou e te conhece melhor do que todos. Do que o teu pai, do que a sua mãe, do que qualquer amigo, marido ou esposa. Inclusive melhor do que você mesmo. Deus conhece a sua vida melhor do que você mesmo pode conhecer. Saiba disso. Ele é o seu Criador. Ele é onipotente e onisciente. Ele tem todo o poder e o conhecimento para tudo. Ele faz conforme a conduta de cada um, como nós vimos aqui no versículo 10. E não uma conduta apenas externa, do que externamos nesse mundo para as pessoas verem, mas segundo está no nosso interior, no nosso coração. Então, Ele sabe, muitas vezes, que você está fazendo algo, mas no seu íntimo não é aquilo que você quer fazer. Então, faça tudo o que tem que ser feito, mas de coração aberto, de coração de bom grado. Aquilo que ninguém sabe, Deus sabe. Ele é justo e faz de acordo
com cada obra de cada um de nós. Como nós já falamos, as nossas obras têm consequência e Deus está vendo e faz recompensa, como diz nesse versículo, de acordo com as nossas obras, sim. No versículo 11 diz assim: o homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz. Perdiz é uma ave que choca os ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final ele se revelará um tolo. Aqui no versículo 11, o homem é comparado com essa perdiz, com essa ave. E diz que no final esse homem se revelará um tolo. Por quê? Diz que a pessoa que obtém riquezas de forma injusta, não merecida, é comparado à perdiz, que acreditava que ela chocava os ovos de outras aves. Ou seja, não o seu próprio fruto, o seu próprio ovo. Assim como o homem que tem a riqueza injusta não do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço, mas sim de alguma outra forma. Devemos ter tudo aquilo que nos compete, tudo que Deus nos concede, tudo que é fruto do nosso trabalho e nada além do que pertence a nós. Não devemos querer, desejar e nem termos nada além do que Deus nos concede. Seja riqueza, seja bens materiais, seja dons espirituais, seja algum ministério na obra do Senhor. Muitas vezes vemos alguma pessoa e queremos ser igual àquela pessoa, porque Deus não me dá o dom daquela pessoa. Não, Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, tente entender qual é o seu propósito e exerça com excelência, faça o seu melhor, coloque para fora tudo aquilo que Deus já tem inspirado na sua mente, no seu coração, na sua vida. Mas não queira ser como outra pessoa, outro dom, outro ministério, outro bem material, outra família. Não. Tenha tudo que Deus já te concedeu e quer te conceder. E no final do versículo declara que a pessoa que se apoia nas riquezas é a base dessa vida, é a riqueza, é o trabalho, são os bens. O tempo passará e essa pessoa se revelará como uma pessoa tola, insensata, sem sabedoria. Então não coloque a sua base, o seu alicerce em riquezas nesse mundo. Não se apoie onde não deveria se apoiar, mas firme a sua vida no verdadeiro fundamento, no verdadeiro alicerce, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos no primeiro versículo que nós lemos, nossa confiança deve estar nele. Nosso alicerce, nossa base deve estar em Cristo Jesus. Então, resumindo o que nós falamos aqui nesse momento, nessa breve meditação, se apoie e deposite sua esperança em Deus, não em homens, em governo, em nada e em ninguém que não seja Deus. Deus em primeiro lugar na minha e na sua vida. O reino de Deus e a sua justiça. Segundo, que nossas raízes possam estar à beira do rio do Senhor que nos fortalece. Ela venha estar forte, firmada, profunda e sadia, saudável. Nossas raízes venham estar firmadas à beira do rio do Senhor, com bom alimento para saciar todo o nosso corpo, toda a nossa vida. Terceiro, não confie em homens ou nesse mundo, mas em quem te criou e te conhece todo o seu íntimo, que é o Senhor Deus. Não deposite a sua confiança, total confiança nesse mundo e nem em pessoas, mas deposite sim total confiança no Criador,
de nossas vidas, em quem nos conhece melhor do que a nós mesmos, que sonda o nosso coração e a nossa mente. Esse é o nosso Deus, que nos consola, que nos conforta. Então chore aos pés do Senhor, peça auxílio, direção a Deus, nosso melhor amigo. Faça isso nesse momento e a partir de hoje na sua vida. Quarto, não seja um tolo que vive para as riquezas desse mundo. Não seja um insensato. Não tente ter riquezas ou bens da qual você não é merecedor injustamente, mas faça a sua parte e Deus o abençoará, o prosperará. Que Deus possa nos abençoar nesse momento e que nós venhamos refletir em tudo que foi dito aqui, em cada versículo que nós lemos, e que Deus possa ministrar aos nossos corações para praticarmos em toda a nossa vida. Vamos estar orando nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, que é viva e eficaz, que nos alimenta, que nos direciona, que nos ensina, que nos exorta, Pai. Quem nos guia é a sua palavra, Pai. Muito obrigado por termos acesso e liberdade para estarmos meditando nela dia e noite. Nós venhamos ser jovens, homens e mulheres, Pai, firmados em Ti, Pai, tão somente em Ti. Possamos estar certos que estamos caminhando nesse mundo, prosseguindo para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Possamos alcançar a eternidade contigo, Pai, e que aqui nessa terra possamos fazer o nosso melhor para Ti, para a honra e para a glória do Seu nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.